pessoas, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de arte visual com a professora Leila, dedicada ao PAS 3, a análise da obra Ritmo de Outono, número 30, de Jackson Pollock, 1950, esmaltado sobre tela. Para a gente começar, vamos trabalhar um pouquinho com a biografia do nosso artista. Paul Jackson Pollock vai ser um artista norte-americano, nascido em 1912 e que vai vir a falecer em 1956. Ou seja, vai ter uma vida muito curta, que a gente vai falar já já o porquê. Vai ser o caçula entre 6, de um pai agricultor e de uma mãe costureira. Vai ser um jovem extremamente rebelde, vai ser expulso de várias escolas, tanto durante o ensino fundamental, como durante o seu ensino artístico. Ou seja, vai ser um cara um pouquinho complicado. Em 1945, ele vai casar com uma artista chamada Lee Krasner. E depois de alguns anos, o casamento vai começar a ficar bem complicado. Pollock vai se entregar para a bebida e quando ele estava dirigindo com a sua amante no carro e a sua melhor amiga, ele sofre um acidente em que ele virá a falecer junto de sua amiga e a amante permanece viva. Então, um final aí bem conturbado, tanto para ele quanto para sua esposa. Outra curiosidade que é bem interessante aí da biografia do nosso artista é que a Lee Krasner, ela que vai trazer várias conceituações, novas maneiras de pintar, só que quem vai ficar com o crédito vai ser Jackson Pollock, ou seja, ela não vai ter a visibilidade e o reconhecimento que Pollock teve. Por que será, né, galera? Provavelmente porque a gente está dentro de uma sociedade sexista nessa época. Então, por conta disso, ele vai ter muito mais reconhecimento do que ela. Tanto é que eu te pergunto, você conhecia essa artista? Bom, além da nossa biografia, vamos migrar para o nosso movimento artístico. Nossa obra, ela está inserida dentro do expressionismo abstrato. O que acontece? Aqui a gente vai fazer uma mistura de dois movimentos, da ideia do expressionismo e da ideia do abstracionismo. Então vamos fazer um pouquinho um momento de memória. Então, primeiro vamos pegar o abstracionismo. O abstracionismo vai ser aquele movimento que vai ganhar muita força, principalmente na década de 20, na figura de Kandinsky e de Mondrian. Lembre-se que Kandinsky vai trabalhar para você com o abstracionismo livre e o Mondrian com o abstracionismo racional. Então, deem uma olhada na telinha aí, nas imagens, comparando aí os nossos dois artistas. Lembre-se que a ideia do abstracionismo ela era literalmente romper com as outras vanguardas artísticas e trazer uma libertação da figuração. Essa que é a ideia do abstracionismo. Bom, vamos fazer uma memória aí do expressionismo que a gente já trabalhou quando a gente analisou a obra lá do Kirchner. Então, o expressionismo ele já vai ser um movimento que vai ganhar força lá na Alemanha no início de 1900. A gente vai ter divisão de dois grupos, que é o Cavaleiro Azul e o grupo A Ponte, em que o grupo Cavaleiro Azul vai se guiar muito pela abstração, tanto é que muita gente do Cavaleiro Azul vai migrar depois para o abstracionismo livre, como é o caso de Kandinsky, e a gente tem o grupo A Ponte, que é o que o Kirchner está inserido, o Manti, a maioria dos artistas aí mais fortes do expressionismo, em que eles buscavam traçar os rumos, né, de uma nova arte que conectava o interior ao exterior, né? Ou seja, eu quero ser a ponte do que está dentro de mim para você, que é o público. Então, essa era a ideia, resumidamente, do nosso expressionismo. Então, galera, o que vai ser um expressionismo abstrato? Esse movimento, ele vai ter seu início
forte na década de 40 nos Estados Unidos, principalmente em Nova York. Muita gente vai alegar que essa ideia, né, do expressionismo abstrato, ela já começa com o Kandinsky, mas a potência dele mesmo vai vir aqui na década de 40 e 50. O que acontece? Por que o nome vai ser expressionismo abstrato? Porque o seu artista, ele vai usar o máximo da expressão pictórica para você, ou seja, ele vai expressar o máximo que ele quer na sua imagem do seu interior. Eles gostam de dizer muito que é um grande impulso criativo. Olha como os pássaros estão concordando comigo, certo? Ou seja, vai ser um grande impulso criativo que eu vou jogar violentamente aí na minha obra, certo? Ou seja, eu não vou ficar filtrando para fazer os detalhes, onde que eu quero cada elemento na minha composição. Eu só vou dar vazão à expressão e, consequentemente, acaba que a minha obra ela vai ser abstrata, certo? Agora, você deve estar se perguntando, professora, mas minha professora lá da escola, eu já ouvi falar que essa obra é do action painting. Então, a gente tem mais de uma nomenclatura para esse movimento. Nós temos o expressionismo abstrato, mas vai ser dito também que o Pollock, ele vai desenvolver aí o que a gente chama do action painting. Vamos traduzir do inglês. Action, ação, movimento. Painting, pintar. Ou seja, é uma pintura em movimento, certo? O próprio nome já está trazendo para você um pouco da forma como é feita a obra para você. E aí, olha que maneiro. A gente vai ter que associar a duas outras técnicas essa nossa obra. A primeira delas é a ideia da performance. Por quê? A maneira do artista fazer a sua obra, que é com o corpo, com os movimentos dos seus braços e das suas pernas que vão cruzando e vão, né, deslizando ali, vai fazer parte da obra. Inclusive, muita gente ia assistir o Pollock produzindo as suas obras, né? Ou seja, a ação, aquele momento vai ser relevante para a execução da obra. Inclusive, ele é mais relevante do que a obra final, certo? Outra coisa que é muito importante é que a nossa obra aqui, além dela ter esses elementos da performance, a gente tem que a obra ela carrega as características da técnica do dripping. Vamos de novo lá para o inglês, certo? Drip, gota. O ing é o seu presente contínuo. Então, dripping, traduzindo para o português, vai ser a nossa técnica do gotejamento. Olha que interessante. Tá tudo junto e misturado. Action painting, performance e dripping. Por quê? O nosso artista vai pegar a nossa tinta, que ela é uma tinta o quê? Esmaltada, não é óleo sobre tela. Por quê? Porque o óleo sobre tela é uma tinta extremamente pastosa, ok? Você tem que diluir em óleo para você usar. O esmaltado não. Você já pega direto do pote de tinta, ela é, né, uma tinta mais viscosa, olha palavras chiquérrimas aí para você. Então ela é mais viscosa, ou seja, ela tem uma textura, né, mais líquida. O nosso artista, que era o Pollock, enfiava às vezes um cabo de madeira ou enfiava, né, o pincel invertido, sempre mais grosso essa estrutura, enfiava no seu pote de tinta e ele vai colocar a tela no chão. Olha que interessante. A tela não está no cavalete, a tela está no chão. E aí eu pego esse pedaço de pau com essa tinta e eu vou caminhando e dançando sobre a minha tela.
E aí, como é uma tinta líquida, ela vai escorrendo e vai gotejando sobre a minha tela, certo? Ou seja, essa é a nossa técnica, beleza? Por isso, o movimento das pernas, né, o cruzar das pernas, né, o inclinar do tronco, né, o fato dele segurar, né, esse pedaço aí de pau sobre a tela, ou ele ficar fazendo esse movimento de jogar, vai produzir ou respingos ou uma linha contínua e vai formar o emaranhado de linhas que nós vamos ter na nossa tela, beleza? Aí, galera, para curiosidade, vou colocar um trecho de um videozinho aí para vocês entenderem um pouquinho melhor como que é essa técnica. Maneiro, galera. Esse vídeo ele mostra um pouquinho como é que é feita a técnica do dripping que o Pollock utilizava. Então, a tela tá aí no chão. Eu tô com o meu pincel bem grosso, né, dentro da minha tinta, que é aquela tinta esmalte, e eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar, né, ó, a derramar a minha tinta sobre, né, a tela, criando padrões que vão acompanhando os meus movimentos corporais, certo? Então, reparem que eu posso ir criando a partir de várias cores, né? Eu vou formando um pouquinho de textura. Posso simplesmente jogar a tinta direto no chão. E sempre esses formatos, eles vão fazendo o quê? Acompanhando o movimento do meu corpo. Então, muita gente acha que esses padrões é simplesmente aleatório e maluco, mas não. Eu vou escolhendo o caminho e eu, como pintor no Action Painting, junto do Dripping, vou escolhendo qual é a tinta que vai ficar uma sobre a outra. E isso só funciona forte porque eu estou falando, certo, da tinta esmalte. Então, vão observando aí os padrões, né? Os pingos, as retas, as curvas que vão produzindo a partir desta minha pintura. Bom, aí olha só. A gente já falou, então, que a gente tem vários termos para chamar essa obra. Então, expressionismo abstrato, action painting, elementos da performance e técnica do drip. Agora, o que a gente vai ter de análise compositiva? Bom, primeiro deles é que como a minha tinta ela é esmaltada, ela vai me dar uma certa textura na minha obra. Essa é uma coisa. Outra coisa, o próprio nome já está dizendo, a nossa obra ela vai ser abstrata, mas ela vai ser abstrata do tipo livre, certo? Por quê? Porque a nossa composição é formada apenas por pontos, linhas e cores, certo? Lembre-se que esses são os 3 fundamentos básicos de toda e qualquer obra em arte visual, ok? A essência do abstracionismo vai vir na essência da obra de arte, beleza? Outra coisa, a prova, ela pode chamar para você, em vez de abstrato livre, que é até um pouco óbvio de dedução, ela pode trazer o termo antinaturalista e antifigurativa. Tudo isso quer dizer a mesma coisa, anti-contrário. Anti o naturalismo, ou seja, ela não quer se aproximar de uma realidade compositiva, e antifigurativa, ou seja, ela não quer trazer nenhuma forma reconhecida na nossa realidade, ok? Então, são palavras para dizer a mesma coisa pra gente. Sora, o que mais a gente pode trazer de análise? Vai ser assimétrica, porque eu não tenho um padrão exato para onde vai gotejar o quê. A gente também não vai ter perspectiva na nossa obra, certo? Até porque a nossa composição, ela vai ser bidimensional. Tranquilo? Interessante. Nossa obra tem algum tema? Ou seja, ela está falando sobre alguma coisa?
não tem temática a nossa obra. Por quê? O que importa é a maneira de executar a obra. Por conta disso, nós também podemos dizer que estamos nos tratando de uma obra conceitual. Professora, tô cansando de ouvir essa palavra. Pois é, vocês vão ouvir ela em vários vídeos nossos de análise das obras do PAIS 3. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Nós ficamos por aqui. Lembre-se de seguir a gente lá no YouTube, no Instagram, ok? Beijo grande para vocês e tchau, tchau, galera!